Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós meditaremos na palavra do Senhor, já previamente anunciada, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, que diz assim: Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós vemos no capítulo 9 da carta aos Hebreus várias correlações entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, principalmente envolvendo a necessidade de perdão de pecados. Esta carta, e especificamente este capítulo, ele vem mencionando sobre sacrifícios feitos no Velho Testamento, onde havia derramamento de sangue para perdão de pecados, derramamento de sangue de animais, orientados por Deus para serem feitos daquela forma. Mas também menciona sobre o sacrifício agora que substituiu a todos os demais, que foi o sacrifício do Senhor Jesus, para perdão de pecados. E quando nós olhamos em toda a Bíblia, a gente vê exatamente essa necessidade que o homem, que a humanidade tem, de ter os seus pecados perdoados. Por quê? Por que isso? A própria Bíblia responde. Ela responde dizendo que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, se o pecado faz separação entre o homem e Deus, o homem precisa, ele tem essa necessidade de ter os seus pecados perdoados. Porque senão ele vai se manter eternamente separado de Deus. E isso não é bom para a alma. A alma foi feita pelo Senhor para ter nela a presença do Senhor. Então o versículo que lemos fala exatamente daquele que fez o sacrifício perfeito, que foi o Senhor Jesus. O texto diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então nós vemos agora o texto dizendo Cristo, o enviado, o unigênito Filho de Deus, e, em uma citação bíblica também, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é um cordeiro, um enviado, não, ele é o único capaz de tirar, de purificar as nossas almas, perdoando os nossos pecados. E ele diz assim, o texto diz, oferecendo-se uma vez. Ele se ofereceu. Ele não foi apanhado de improviso. Não o avisaram em cima da hora, não. Desde a eternidade ele já sabia o que ele viria passar aqui na terra quando ele deixou a sua glória e veio aqui para se fazer homem. Ele não foi apanhado de improviso. Não avisaram em cima da hora. Quando chegaram para prendê-lo, ele não ficou surpreso. Ele já sabia de tudo. Portanto, ele se ofereceu. Se ofereceu. Dura coisa, né? Se oferecer para perdoar o pecado dos outros. Mas isso prova o grande amor de Deus por você, nosso querido ouvinte, por todos nós que estamos neste culto agora. Ele se ofereceu por amor, ele te ama, ele nos ama, somos alvos desse grande amor. Ele se ofereceu uma vez. E agora o que eu preciso? O que você precisa? O que todos nós precisamos? Apenas entregar nossa vida ao Senhor Jesus. Ele se ofereceu uma vez. E a Bíblia diz assim, para tirar os pecados de muitos. Interessante que aqui não falou de todos, né? Muito embora a própria Bíblia diga, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas agora fala, ele tirou o pecado de muitos. Sabe por quê? Porque nem todos se entregam ao Senhor Jesus. Então, para aqueles que se entregam, alcançam o perdão. E que sejamos nós, sejamos você, nosso querido ouvinte, que se entregue hoje ao Senhor Jesus para ter também os seus pecados perdoados. E para participar da segunda parte do versículo que diz assim, aparecerá a segunda vez. Ou seja, o Senhor Jesus, o texto está dizendo aqui, né? Aparecerá a segunda vez. Em breve, Jesus virá nas nuvens
e a igreja será arrebatada a encontrar-se com ele, como o próprio versículo conclui dizendo, aparecerá a segunda vez, sem pecado, porque na primeira vez ele carregou sobre ele na cruz os nossos pecados, mas agora ele está lá ressuscitado, ressurreto, glorificado, aparecerá a segunda vez aos que esperam para a salvação. Nós, aqueles que nos entregamos, você, nosso irmão, nosso querido ouvinte, ao se entregar a Jesus, ao passar a ter uma vida agora dirigida pelo Espírito Santo, lavado no sangue de Jesus, você vai fazer parte dessa lista, aos que o esperam para a salvação. Nós esperamos essa grande salvação. Nós em breve iremos morar com Jesus na eternidade. Nós vamos orar, glorificando o Senhor. Glória a Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, por essa grande salvação. Nós esperamos, Senhor, essa salvação. Esperamos esse dia e bendizemos por este sangue derramado um dia na cruz para perdão dos nossos pecados, e hoje desfrutamos da operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Te bendizemos e agora entregamos este culto para a glória do teu nome. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as doces, ternas, santas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor agora e até a vinda gloriosa de Jesus. Amém.